Oi, professor, tudo bem? Bom, a gente está aqui para apresentar hoje esse trabalho da disciplina de Oficina de Integração 1. Nosso trabalho, a gente tem um sistema de telemetria para o projeto de extensão Fórmula CP. Ele nada mais é do que um sistema que pega informações em tempo real de um veículo e a gente consegue armazenar essas informações e analisar bastante coisa através dela. Nosso grupo é formado por mim, João Pedro Santos de Araújo, Luiz Fernando, Gabriel Henrique, Felipe Chirai e Gustavo Presoto Boca. E, bom, vou passar a palavra para o Luiz Fernando, que ele vai começar apresentando a tela. Certo. Então, a gente vai estar começando com a tela principal, né, do nosso painel de telemetria, que é uma interface em tempo real, né? Ela foi feita para fornecer uma visão completa e imediata do desempenho do veículo. Aqui no topo da tela, a gente vai ter a seção de localização, que no caso é o GPS, que você vai poder acompanhar a posição exata do veículo em um mapa, permitindo saber ali em cada instante onde ele vai estar, e que é algo crucial, né, para estar monitorando durante a corrida. Logo abaixo a gente vai ter uma série de gráficos e indicadores que vai nos mostrar aí alguns dados do veículo em tempo real. O primeiro é o gráfico de teste, RPM, que vai mostrar então a rotação do motor em tempo real. Ao lado dele a gente vai ter o gráfico de temperatura do motor, que está em graus Celsius. Ele vai nos informar então sobre a temperatura atual do motor, que é um dado essencial para estar evitando aí superaquecimentos e garantir a longevidade, né, do motor. Logo em seguida, a gente tem o gráfico de rotação do motor, novamente, o RPM, para reforçar a visualização das rotações do motor ao longo do tempo. E logo após ele, a gente tem o gráfico de pressão do óleo, que é o PSI, que vai indicar então a pressão do óleo no motor, que é um indicador crítico ali para lubrificação e saúde do motor. Enfim, logo abaixo a gente tem o gráfico de velocidade, que está em quilômetros por hora, que vai estar então mostrando para a gente a velocidade instantânea do veículo, que vai permitir então a gente acompanhar aí seu desempenho, aceleração, desaceleração, e por fim também a gente colocou um campo de marcha, que vai mostrar aí em qual marcha o carro vai estar em determinado momento do percurso. Todos esses dados, eles são atualizados aí constantemente, em tempo real, permitindo que a nossa equipe de engenheiros, de pilotos, né, vamos dizer assim, ela tenha aquele acesso imediato às informações cruciais para estar otimizando o desempenho do veículo, para tomar as decisões durante as corridas ou dos testes. Então, assim, essa tela é basicamente o coração do sistema inteiro que vai estar monitorando, proporcionando essa visão abrangente, né? Aí, Boca, pode passar para do lado, que no caso seria a de dados históricos, que é basicamente quando a gente colocar ali um teste, lá na primeira tela tem, volta lá só para mostrar, isso, ali, para que você colocar o nome do teste que vai colocar, e você vai iniciar a run, e aí você vai verificar todos os dados históricos ali que vai estar disponível. Então, é onde toda a informação coletada e armazenada, ela vai poder ser revisada depois. Então, acaba que é uma ferramenta também essencial para a equipe para estar ali otimizando as estratégias e pontuando, né, as melhorias, enfim, é isso. Agora passando para a próxima tela. E só mostrando aqui mais uma coisa, ele exibe aqui os dados em timestamp aqui, no momento que foi coletado, o sensor que ele foi coletado e o valor. E a gente consegue também exportar como CSV esses valores para analisar posteriormente. Formato de CSV, que é separado por vírgulas. E aí o pessoal da Fórmula consegue usar isso em outras aplicações. Pode ir o próximo. Bom, abre lá o código pra gente, um pouco fazendo favor do script. Beleza. Aí eu vou mostrar uma parte do projeto que o grupo desenvolveu para atender ao requisito funcional 10, que é o requisito que exigia que o sistema tivesse um modo de simulação usando os dados falsos. Então, a ideia aqui foi criar uma forma de simular o funcionamento dos sensores
mesmo sem os equipamentos físicos. Então, a gente não precisou do carro rodando para simular esses cenários na hora de testar e desenvolver. Então, a gente desenvolveu um script em Python que simula os dados do kart rodando na pista de Piracicaba, que seria onde a Fórmula vai competir. Aí a gente tem as coordenadas de GPS e a gente faz uma interpolação linear entre os pontos para tentar gerar um movimento de forma suave e contínua. Não conseguimos gerar esse movimento de forma tão suave e contínua, mas foi uma tentativa. Além do GPS, o simulador gera os dados como a RPM, a velocidade, a temperatura do motor, a pressão do óleo, a marcha, e esses valores são criados utilizando a função que gera números aleatórios, né, dentro de intervalos realistas para cada tipo de dado, garantindo que a simulação seja da melhor maneira. Todos os dados são publicados via MQTT para tópicos específicos, são esses mesmos tópicos, né, do RPM, velocidade, GPS e outros. Isso facilita o consumo desses dados por qualquer componente do sistema que seja inscrito nesse tópico, tornando o simulador compatível com a arquitetura utilizada. O script mantém uma conexão persistente com o broker MQTT, usando a biblioteca Parro MQTT em Python, e publica os dados a cada 5 segundos, que está lá embaixo. Isso. O que é configurável. Essa frequência permite balancear entre realismo e carga no sistema durante os testes. A gente também implementou um tratamento para que, ao interromper a execução manualmente, a conexão com o broker seja fechada corretamente, evitando problemas de conexão ou recursos presos. Esse modelo de simulação foi essencial para validar a visualização do dashboard, testes de armazenamento de dados e disparos de alerta, mesmo antes de termos o hardware de sensores disponíveis para testar com os carros. E é isso. Pode ir o próximo. Vou executar a simulação aqui para a gente ver como funciona. Ele se conectou ao broker e ele está publicando o dado em 5 segundos, igual o Gabriel falou. Vou só reiniciar a aplicação, porque o broker deu um probleminha aqui. E aí ela precisa se conectar de novo. Aqui a gente consegue ver no log da aplicação que ela desconectou ao MQTT. E aqui é tudo que a gente está recebendo nos tópicos. E o payload, né? E a gente vindo aqui na nossa aplicação, fecha na página, a gente consegue ver, como é de 5 segundos, demora um pouquinho, mas ele vai plotando o gráfico. Tem alguns aqui que a gente acabou colocando de teste, como o teste RPM de apresentação, para fazer alguns testes e acabamos esquecendo de tirar. E se a gente aumentar um pouco a frequência, igual o Gabriel falou, a gente consegue ver uma simulação mais realista do GPS, né? E aí ele se mexe um pouco mais. Não em cima da rua, mas funciona um pouco melhor, para se ver. É isso. Vou parar o script aqui e pode ir o próximo. Aí, então, aqui no painel principal, a gente também tem a aba de configurações, que é bem simples. Aqui a gente vai poder adicionar um sensor, preenchendo os campos ali de nome do sensor, unidade de medida. Aí tem um detalhe ali em gráfico de linha que a gente também pode escolher em mostrar o valor simples, ID do sensor, tópico do MQTT e o valor limite, que é o opcional. E ali embaixo é exibido os sensores que a gente tem cadastrado já, que é mostrado ali no painel de tempo real. Beleza, a gente tem aqui o sensor de apresentação, que eu cadastrei um pouco antes da gente iniciar a apresentação aqui, e ele está publicando no tópico apresentação. Se a gente vir aqui no nosso script e começar a enviar dados para esse tópico, com o sensor cadastrado lá, ele vai começar a mostrar na aplicação. Aqui, ele está gerando um valor aleatório. Eu coloquei a unidade de medida aqui de quilowatt-hora também, só para apresentar. E a gente consegue ver. Pode ir o próximo.
Vamos falar um pouquinho do código? Começar do começo, vamos lá para main. Bom, falando um pouquinho por cima aqui sobre o nosso código, a gente fez um MVC, né, vamos dizer assim. Começando pela main.go, a gente vale ressaltar que a gente está usando a GoLanguage para fazer esse projeto. E essa função main, a gente tem aí os imports lá em cima. Sobe um pouquinho, por favor. Sobe aí. A gente tem um package main, tem os imports de praxe, eu acho que de quase toda a linguagem. E aí, no que nos interessa, que é a função main, a gente começa já criando ali uma instância principal do servidor web. E essa variável E que a gente está atribuindo, esse echo new, a gente usa ela para configurar tudo que é relacionado ao nosso projeto. Bom, logo em seguida a gente tem o dbinit, que é ele já chama ali uma função de inicialização de pacote, né, do banco de dados, que é esse package DB aí que a gente está tendo. Basicamente, é uma função que lê as credenciais do banco de dados e estabelece uma conexão. Voltando lá para o nosso main. Volta lá para mim, por favor. A gente tem um logger. A gente tem um medidor de logger. Ele é um medidor já meio que pré-construído, né? Imprime já automaticamente no console os detalhes que a gente precisa de cada requisição que é recebido. Bom, isso para a gente é extremamente útil, para a gente poder monitorar, debugar e saber o que está acontecendo no código. Continuando ali na main, logo depois a gente tem o define routes. Ele já delega a responsabilidade de criar rotas, basicamente, ou ele já é bem autoexplicativo, define as rotas dentro desse pacote routes aí, entra aí, por favor. Tem um código que associa todas as nossas URLs, todos os nossos endpoints e funções específicas que fazem isso rodar. Como a gente pode ver ali, tem uma constante que a gente define todos os nossos endpoints, como o land page, enfim, tá tudo ali. E logo depois tem o define routes, que pega, trazendo set, get, delete, post, usando nossos métodos e retornando dentro do handler, que é onde tem as nossas views e tudo mais. Continuando na main lá. Logo depois a gente tem o MQTT, uma função que chama o MQTT, que starta ele, né? Logo eu vou explicar ela. E depois a gente tem uma questão de uma linha de verificação do servidor. E aí já a nossa função auxiliar do MQTT, e basicamente o MQTT, já para contextualizar um pouquinho, ele é um protocolo de mensagens, e basicamente é um protocolo de mensagens de publicar e assinar. A gente consegue publicar mensagens em alguns tópicos, e outros serviços podem assinar elas para receber essas mensagens em tempo real. Dentro dessa função, é uma função bem simples, a gente inicia o MQTT com o MQTT Service Start, e é basicamente isso a nossa main. Partindo agora para modelos, para os models. Clica aí só para a gente mostrar, é coisa bem simples, são structs colocando nomes e tipos, definindo ali um modelo básico. Vamos ali para o repositório agora. Repositório também não tem muito o que dizer, ele é bem genérico. São funções, como por exemplo, logo ali a primeira mesmo, por favor, Boca, lá, insert run. São funções que dentro dela a gente tem queries para poder inserir dados no nosso sistema, já conexão diretamente com o banco de dados. Como a gente pode ver lá na main, tem a conexão dela. Então são queries, cada função tem o seu objetivo específico, como o insert run ali a gente vai pegar dados para armazenar, e tem diversas outras, e o repositório é basicamente isso, tanto nos 3 arquivos, cada um com o seu objetivo principal. Vamos pro handler, por favor. Os handlers, eles são basicamente que chamam as views, eles retornam as views. Não tem muito o que dizer também, são funções como, por exemplo, essa handle land page, ela só pega e meio que retorna a nossa view, que são nossas telas, para o que a gente já foi apresentado aí pelo Luiz, o Felipe e o Gabriel. Então é basicamente isso também, nossos renders. Boca, alguma coisa a acrescentar? Vou finalizar só explicando como funciona as views. Na verdade, a gente não tem
duas aplicações, por assim dizer. A gente só tem uma aplicação de back-end que processa todas as páginas internamente no servidor e devolve para o cliente. Então, nessa handle aqui, landing page, igual o João falou, ela está linkada com o endpoint de quando o cara entra numa página, tipo, só chama o localhost, no nosso caso, ele vai cair nessa função. E aqui ele vai estar renderizando o HTML, que eu já vou mostrar para vocês, e ele retorna. O HTML, no caso, é esse real-time page, uma biblioteca de template. Eu não mostro esse .go, que é o arquivo final, mas é ilegível, ele é gerado automaticamente. A gente tem que ver o arquivo realtime.tempo, template. E aí ele vai estar gerando esse cara aqui, e usa uma base page, que é componentizado também, né? Aqui ele tem um componente, que é a base da página, né? Que tem o head, o HTML, o body. E aqui dentro, por exemplo, do realtime, ele tem todo o conteúdo da página de tempo real aqui, sem ser o header. Ele acaba gerando aqui, se a gente... Uma coisa bem legal que a gente pode ver aqui, por exemplo, é nesse handler que a gente consegue passar parâmetros. Então, nesse cara aqui de real-time content, a gente está passando parâmetros. Ele vai passar dinamicamente aqui para dentro, e vai cair nesse cara aqui, consequentemente. E aqui, com esse chart sensors, a gente consegue fazer um for loop, por exemplo, para ir gerando cada sensor que está aparecendo aqui na tela. E é assim que a gente popula no back-end, com essa ferramenta de template. E, além disso, a gente tem os serviços aqui, que é a parte mais de lógica, né? Sensor Service, ele acaba chamando repositórios e tal. E também a gente tem os arquivos de scripts, que servem mais para a implantação do sistema, igual está definido lá na documentação. O de criação de DB e o que o Gabriel mostrou, o script. E eu acredito que seja isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho não. Código bem simples, estruturado, mas bem completo, fazendo aquilo que é necessário, como falei, cada package, cada arquivo tem o seu principal objetivo, e acho que é isso mesmo. Muito obrigado pela atenção. É isso.